E aí, meu amigo, você está preparado para pagar uma gasolina mais cara? Um diesel mais caro? Pois é, isso é inevitável. Vai acontecer nos próximos dias, na verdade, a partir de 1º de fevereiro, todos os combustíveis ficarão mais caros no Brasil, mas não é por reajustes feitos no preço praticado ao consumidor final, mas sim por aumento de impostos. Pois é, o aumento do ICMS, que vai ser aplicado em todos os estados do Brasil. Então, isso aqui vale para todos, só que isso não atenua o problema da defasagem do preço dos combustíveis no Brasil, que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, vai destruir a economia brasileira caso aconteça de uma vez por todas, assim, de forma inesperada, mas não imprevisível, porque o quanto que precisa ser reajustado é um patamar muito alto e o impacto disso na cadeia produtiva como um todo e para o consumidor final é difícil de mensurar. E sabendo disso aí, né, sabendo do problema que isso vai representar, inclusive para a popularidade do governo Lula, o Molusco está muito preocupado com isso. Tem uma reunião da Petrobras, do Conselho da Petrobras, quarta-feira agora, dia 29, estou gravando este vídeo no domingo, dia 26, e ao que tudo indica aqui, uma informação veiculada pelo perfil The Investor no Twitter, o Lula vai se reunir com a Magda Chambriard na segunda-feira, que é o dia que você deve assistir esse vídeo, com a presença do Rui Costa, ministro da Casa Civil, e do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o cara responsável por chutar da Petrobras o antigo presidente para colocar a Magda Chambriard no lugar. Você já imagina qual será o teor dessa reunião, não é mesmo? Mais intervenção no preço dos combustíveis. Vamos conversar sobre isso aqui então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, só clicar no botão Seja Membro, isso ajuda muito o meu trabalho, pode ter certeza disso. Então, esse negócio do aumento do ICMS nos preços de combustíveis é uma regra que surgiu lá na época do Bolsonaro, se eu não me engano. Anteriormente, né, o ICMS funcionava como outros impostos, outros tributos, era um percentual fixo em cima do valor, né, do item ali negociado. Então, você tinha alguns municípios que era 17%, alguns estados, né, outros, sei lá, 25%, não sei se chegava a esse patamar, mas era um percentual fixo. Aí essa regra foi alterada para dar uma aliviada nos preços, lá. Eu acho que foi na época que o Bolsonaro, de fato, cortou impostos, inclusive impostos federais, sobre os combustíveis, e aí sim derrubou os preços da forma correta, como se deve fazer. Foi estabelecido que o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, iria ser um valor fixo por litro, né? Uma quantidade de centavos por litro. Aliás, é mais do que centavos por sinal. Então, anualmente há reajuste nesse sentido. Os estados se reúnem ali, fazem uma decisão a esse respeito e isso é adotado de forma nacional. Aumentam-se alguns centavos nesse ICMS cobrado por litro do combustível. E aí, tanto faz se aumentou ou se diminuiu o preço do combustível nesse período de tempo. Vai aumentar o imposto, né? Então, aqui no caso, né, tanto a gasolina quanto o etanol vão ficar 10 centavos mais caros por causa do ICMS. São 10 centavos de custo do ICMS, passando para 1,47. Meu amigo. Do total que você paga da gasolina na bomba de combustível, 1,47 é só um tributo, o tributo estadual, fora o que você paga dos tributos federais, PIS, COFINS. O IPI também acaba sendo diluído nessa história aí. Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Tudo isso fica ali no valor dos combustíveis, fora a contribuição previdenciária sobre a mão de obra e tudo mais, né? Então, o diesel e o biodiesel vão ter um acréscimo de 6 centavos por litro, passando para R$ 1,12. O que na prática é sim de fato um aumento de impostos. Por quê? Antes, conforme eu falei, você tinha um valor fixo de alíquota, um percentual fixo. Então, se o litro da gasolina estava R$ 5,00 e a alíquota era 20, né? Então era R$ 1,00 de ICMS.
Se o litro passa a ser R$ 6,00, agora o ICMS passa a ser R$ 1,20. Aumentou o valor do imposto. Nominalmente sim, mas percentualmente continua o mesmo. Aqui não, o percentual aumentou, porque aí que tá o grande pulo do gato dessa história, né? Tem um ano que não há reajuste do diesel, se eu não me engano, né? Aliás, da gasolina tem um ano que não tem reajuste. Ou seja, e quando teve foi para baixar o preço. Ou seja, na prática, percentualmente falando, com o acréscimo do ICMS de 2024, o preço da gasolina já estava estabilizado. E o acréscimo agora em 2025, 1º de fevereiro, nós vamos ter dois valores acrescidos no total no valor nominal do ICMS por litro com o mesmo preço final. Preço reajustado só por esse acréscimo, mas veja que o percentual, portanto, aumenta ainda assim, mesmo que você una isso ao valor final do produto, porque não é suficiente para cobrir o percentual anterior. Então, o percentual do ICMS está crescendo hoje com o governo Lula. Aumento de impostos também. Disfarçado, mais difícil de entender, mas está acontecendo de fato. Porém, como o pessoal coloca aqui, não o pessoal do 360, porque se enrolaram aqui um tanto na redação dessa notícia que é brincadeira. Eu li umas 5 vezes para tentar entender o que eles quiseram dizer aqui. Tanto que eu peguei outra notícia para falar desse ponto aqui, né? Que a alta do ICMS não resolve o problema da defasagem dos combustíveis aqui no Brasil, possibilitando que haja mais aumento, sim, em não muito tempo. Porque o que o pessoal do Poder 360 escreveu foi isso aqui, ó. Olha só. Contudo, o aumento do ICMS resolverá o problema da defasagem de preços, né? Não resolverá. Acho que colocaram isso aqui, né? Colocaram no título, no subtítulo, mas erraram no texto aqui, no corpo do texto, né? Então, e a explicação aqui do cara da Abicom também não faz muito sentido. Não sei se citaram ele corretamente aqui. Uma salada total essa notícia. Mas de quanto que tá a defasagem hoje, né? Temos aqui uma defasagem de 24% no diesel, 85 centavos, e 37 centavos na gasolina, 13%. É uma quantidade absurda. Agora, imagina se a Petrobras fosse repassar isso aqui tudo, e por consequência também as outras distribuidoras que estão com a defasagem menor, mas todos estão trabalhando hoje com defasagem, repassasse 85 centavos por litro de diesel. Agora calcula quanto que uma carreta lotada de itens gasta para fazer, sei lá, São Paulo para Goiânia, por exemplo, né? Não sei quantos quilômetros, não sei quantos litros, mas é muita coisa. Não é um carro de passeio, não é uma moto, não é uma bis. Gasta muita coisa de diesel para circular uma carreta tão pesada, né? Como as carretas andam aqui no Brasil, por sinal. 85 centavos a mais por litro de diesel. Quanto que o frete vai ficar mais caro lá na frente? Pois é, meu amigo, o negócio vai se espalhar de uma forma insustentável pela cadeia produtiva como um todo. E é por isso que o governo Lula está muito preocupado com essa possibilidade aqui. O Conselho da Petrobras vai se reunir no dia 29 e é inevitável que eles discutam a política de preço dos combustíveis, porque na maior parte do tempo, essa política de preços aqui tem representado prejuízos para a Petrobras. A ideia, supostamente, desse abrasileiramento de preços, e a Magda Chambriard, a presidente da Petrobras, a nova indicada pelo Lula, o fato dela ter usado essa expressão abrasileiramento de preços diz muito sobre a falta de compromisso dela com a sustentabilidade da empresa, não é? Mas a ideia desse modelo aqui de estabilizar o preço, fixar um preço ali para os combustíveis, era o seguinte: quando o barril do petróleo ficasse muito alto, então o preço ia ficar mais baixo ali e a Petrobras teria prejuízos. Só que quando o barril do petróleo caísse, a Petrobras manteria o preço no mesmo patamar e teria lucro para compensar o prejuízo anterior. Uma coisa acabaria compensando a outra. Daria mais estabilidade para o preço, não ficaria um preço volátil e a Petrobras faria o gerenciamento do lucro e do prejuízo nessa operação. É claro que você precisa ser a mãe de Ná turbinada, né? Mais do que a mãe de Ná da vida real, para conseguir prever se você vai ter o mesmo período ou a mesma intensidade de prejuízo quanto de lucro. Não dá para saber isso. Quem que vai conseguir afirmar?
Não tem como. É um exercício de futurologia na prática. Fora isso, né? Quem que garante, e o tempo nos mostrou que não dá para garantir isso, que quando o preço do barril de petróleo cair, o Lula vai permitir que a Petrobras mantenha o preço elevado da gasolina. É claro que ele vai querer surfar nisso aí com um preço menor dos combustíveis. Aconteceu, porque o último reajuste, depois que o preço de paridade internacional foi adotado, o último reajuste que aconteceu, né, foi no mês de julho da gasolina, que aumentou o preço, né? Só que no diesel, o que houve foi uma queda do preço em dezembro de 2023. Ou seja, meu amigo, não há compromisso nenhum nesse sentido. E aí com o dólar lá nas alturas, caiu um pouquinho, tá ali beirando os R$ 6. Vai voltar quando os políticos começarem a abrir a boca de novo, para onde que esse negócio vai. É por isso que o Lula tá tão desesperado assim. E aqui é uma notícia repercutida pelo pessoal do The Investor, não sei a fonte deles aqui, mas Lula se reúne com Magda Chambriard, no caso, não é essa Magda aqui do Sai de Baixo, não, na segunda-feira, com a presença do Rui Costa da Casa Civil e Alexandre Silveira, o demitidor de presidentes da Petrobras. Pois é, imagina a pressão que vai ser feita na Magda Chambriard para que ela mantenha os preços congelados à revelia dos prejuízos que a Petrobras está levando. E os preços já vão subir por causa do ICMS. Isso se o Lula não quiser impor ainda uma redução para aumentar ainda mais a defasagem, compensando isso aqui. Enfim, uma péssima notícia, mais uma no Brasil do Lula. É claro, nada de novo, mas ainda assim uma péssima notícia. Se você quiser ver outra análise que eu fiz sobre o preço da gasolina e do diesel, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.